Oi, vou contar aqui pra vocês do dia em que o meu irmão me fez virar a piada da escola. Estava eu lá, ó, dormindo feliz e contente na minha cama, até que de repente eu acordo assim, ó. Eu estudava de manhã, estava na segunda semana de aula do ensino médio, e nesse dia tinha trabalho valendo ponto na sala de aula, na primeira aula do dia. Ou seja, eu não poderia chegar atrasado. Por isso, eu acordei assustado. Eu não fazia ideia de que horas eram, porque o meu celular não tinha despertado. E por quê? Porque ele era um pocket tijolão com a bateria viciada, que se não ficasse conectado na tomada, ele não ligava e não funcionava. Meu celular estava desligado, eu não conseguia ver a hora. E o meu carregador estava conectado na tomada do lado da cama do meu irmão mais velho. Aí eu já levantei cheio de raiva, peguei o celular dele que estava carregando e vi que faltavam 15 minutos pro portão da escola fechar. Aí eu já sacudi o meu irmão, entendeu? Ele acordou e eu falei assim: você pegou meu carregador, o meu celular não despertou e eu estou atrasado pra ir pra escola. E o próximo ônibus é só daqui a 40 minutos. Então me leva de moto pra escola agora! Aí meu irmão respondeu assim: qual é a palavrinha mágica? Aí eu respondi: por favor, irmão. Aí ele falou que ia me levar e que era pra eu me arrumar. Escovei o dente correndo, não lavei a boca direito, ficou uma marca de pasta aqui. Botei a camisa rápido demais, ficou ao contrário, do avesso. E eu nem percebi. Coloquei a meia pra botar o tênis, não achei a outra meia, fui com um pé com uma meia e um pé sem meia. Não dava tempo de tomar café, peguei uma maçã e botei no bolso. Quando eu já estava pronto, só faltava subir na moto, o meu irmão me entrega o único capacete que tinha pra eu usar. Era rosa neon, escrito Barbie, aqui em cima, gigante. Era da namorada dele. Mas eu fingi que não liguei, porque eu só queria chegar na escola. Botei o capacete e a gente foi. Aí o meu irmão começou a acelerar e... desviando dos carros e eu morrendo de medo, porque era um dia com chuva e o chão tava todo molhado, tava com medo daquela moto escorregar e eu virar asfalto. Até que a gente chegou numa rua e lá no final era a escola, já tava perto. Porém, o sinal tava vermelho e o meu irmão parou a moto pra esperar o sinal ficar verde. E o que eu fiz? Tirei as mãos que eu estava segurando nele pra pegar a maçã que estava no meu bolso da calça e dar uma mordida, porque eu estava morto de fome. Com uma mão eu tava puxando aquela parte do capacete pra baixo e com a outra tava vindo com a maçã pra eu morder. No que eu encostei a maçã na minha boca, o sinal ficou verde. E o meu irmão com a moto. E eu fui pra trás, né? Não deu tempo de segurar, caí no chão. Igual uma lagartixa, com a maçã aqui na minha mão. Quando meu irmão percebeu que a moto estava um pouquinho mais leve, ele parou na calçada e perguntou se eu tinha caído. Minha perna virada pra trás, eu com as costas doendo. Atrás aqui, ó, minha camisa, minha calça, toda molhada e suja de lama. Levantei rápido, ele é cheio de vergonha. Aí eu respondi assim pro meu irmão: não, cai não. Tava vendo aqui se o chão é confortável. Aí eu fui, subi na moto de novo. Chegamos no portão da escola e o inspetor que fechava o portão já tava lá, ó, fechando. Eu tinha chegado a tempo, gente. Quando eu fui tirar o capacete rosa da Barbie, aquela paradinha que prende aqui, tinha travado. E o inspetor fechando o portão, olhando pra mim. Aí meu irmão falou pra eu entrar com o capacete porque ele travava mesmo. E quando soltasse, eu guardava na mochila e levava pra casa depois. No que eu pisei pra dentro do portão da escola, o sinal ainda não tinha tocado, ninguém tinha ido pra sala e todo mundo tava me olhando. Eu estava mancando, pisa raso, pisa fundo, pisa raso, pisa fundo. Minhas costas e minha calça atrás toda suja, pasta de dente no canto da boca, um pé com meia, um pé sem meia. E pra completar, um capacete rosa neon. Aí a Lívia, minha melhor amiga, que era um pouco avoada na cabeça, veio andando rápido na minha direção, toda feliz, e falou assim: ai, amigo, eu amei o capacete, mas ele combina mais comigo. Tua blusa tá ao contrário, e tua boca tá suja. O que foi que aconteceu contigo? Aí quase chorando, eu falei que depois eu explicava pra ela. Aí eu fui, né, lá pro banheiro pra tentar me limpar um pouco e tentar tirar aquela porcaria daquele capacete. Até eu chegar no banheiro, eu tive que atravessar o pátio da escola. Ou seja, passar por todo mundo da escola daquele jeito. Eu ganhei tantos apelidos naquele dia que é até difícil de contar todos. O povo do ensino médio é cruel, gente. Eu fiquei conhecido como perneta, capacete, Barbie mendiga, entre outros que eu prefiro nem falar. Mas, olhando pelo lado positivo, eu tinha começado a ficar um pouquinho popular. Não do jeito que eu queria, né? Mas fazer o quê? Oi, se liga nessa fofoca enquanto o vídeo de receita vai passando. Antes de qualquer coisa, pra vocês não ficarem perdidos, eu tenho que dizer que essa fofoca é conectada ao vídeo anterior desse aqui, onde eu contei sobre o início do barraco na reunião de pais e professores. E um dia antes dessa reunião, estávamos tendo uma aula normal. Só que a professora que estava com a gente na sala de aula teve que sair 15 minutos mais cedo, porque ela ia concluir a matrícula dos 2 filhos dela na nossa escola. Os 2 filhos delas, tanto o menino quanto a menina, são muito importantes, mas eu falo sobre eles em outra fofoca. E quando a professora saiu, nós tínhamos 15 minutos de aula livre, até que o próximo professor aparecesse pra dar aula pra gente. Tinha muito dever no quadro, mas é óbvio que eu e o meu grupinho não iríamos copiar, né? Aí, eu, o fofoqueiro, a Giovana Furacão, a barraqueira, a Raíssa Pimentel, a sinistra, Gabriel, o bobo paquerador, Thales, o escandaloso e Lívia, a lerda, juntamos nossas cadeiras e decidimos jogar Tente Não Rir. Pra quem não conhece a brincadeira, eu vou explicar. Basicamente, você pega um vídeo engraçado e todos os integrantes da brincadeira enchem a boca de água e aí o vídeo começa. Todo mundo assistindo junto ao mesmo tempo, quem cuspir, perde. E o último que ficar com água na boca era o ganhador. E o prêmio pro ganhador ia ser que todo mundo que perdesse ia dar uma quantidade de dinheiro pra pagar o lanche na cantina da pessoa que não cuspiu a água. E quem não quer uma coxinha de graça, não é mesmo? Tava todo mundo ali disposto a dar a vida pela brincadeira. Aí pegaram a minha garrafinha de água e todo mundo começou a encher a boca. O celular que a gente ia ver o vídeo era o da Giovana Furacão. E assim que ela colocou o vídeo pra rodar, veio um anúncio. Pra quê? Ela acabou com a cheia d'água, fez assim, ó. E
Pá! Jogou o celular no chão. Só nisso, gente, eu não aguentei. Cuspi toda a água na cara do Gabriel. E o Thales achou a graça de eu cuspir água na cara do Gabriel e perdeu também porque ele riu e a água caiu. E como o celular da Giovana tinha ido bateria pra um lado, capinha pro outro, a tela pro outro lado. Mas na mesma hora, gente, eu lembrei da plataforma Fun, que possui vários jogos pra você faturar uma renda extra. E eu não era bobo nem nada, já estava testando há um tempo. Assim, conseguindo pagar o YouTube Premium sem anúncio nenhum e os dados móveis pra assistir os vídeos da escola. E se você, assim como eu, estiver interessado em fazer um din extra, é só você clicar no link da bio e seja feliz. Eu botei o vídeo no meu celular. E ainda tinham 4 pessoas jogando. O vídeo foi passando. No finalzinho, quando apareceu um vídeo de briga, aonde as duas meninas caíram enquanto estavam brigando, a Giovana Barraqueira e a Raíssa Sinistra, que adorava uma confusão, se olharam e automaticamente riram também. Aí foi água uma na outra, todo mundo rindo junto. Aquilo tava tão bom que todo mundo da sala tava assistindo junto. E ainda tinham 2 pessoas no jogo que não tava rindo por nada. O Gabriel e a Lívia. Eu nem sei se a Lívia tinha entendido a regra do jogo, mas ela tava lá. Fomos passando o vídeo e eles não riam por nada. Até que do nada o povo da sala começa todo mundo a sentar rápido, a rachar a cadeira, se ajeitar nos seus lugares. Eu não entendi nada. Quando eu olhei pra trás, era o diretor igual um general entrando dentro da sala de aula. Ele foi até o nosso grupinho, aí ele olhou pra Giovana e pra Raíssa, as duas com a cara toda molhada, o cabelo todo aqui, ó, caído, melequento. Olhou pro Gabriel, viu a camisa dele toda molhada, a cara, o cabelo tudo encharcado. Quando o diretor viu o chão todo molhado também, ele falou assim: então quer dizer que a escola virou brincadeira, né? Não é de hoje que vocês estão passando do limite, hein? E a gente tava cheio de medo, ó, todo mundo quietinho. E a Lívia e o Gabriel ainda estavam com água na boca. Até que o diretor na nossa frente olhou pro Daniel, o menino que a professora tinha pegado o celular por causa de jogo de Free Fire, e falou assim: a professora Alessandra já me contou o que aconteceu, e amanhã, depois da reunião geral que todo mundo foi embora, eu quero ter uma conversa séria e exclusiva com sua mãe, hein? Ou seja, o diretor tinha ido pra falar com ele, mas ele acabou vendo a gente naquela situação. Quando ele olhou de novo pra gente, ele viu a cara da Lívia e falou assim: ô Lívia, você tá bem? O que tá acontecendo? Na mesma hora a gente olhou pra Lívia pra ver o que era, né? E o Gabriel, que tava com água na boca, também. A Lívia tava assim, ó, com a boca lotada de água. Aí o Gabriel, que ainda tava competindo com ela com água na boca, não aguentou e cuspiu. Só que o problema é que ele virou pro diretor. Aí veio aqueles respingos aqui, ó, tudo aqui, ó, no blazer do diretor. Au, 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 au. Pronto, gente, o diretor surtou. Esculachou a gente ali uns 10 minutos seguidos. E pra completar o esporro, falou que a gente ia ficar sem intervalo e deixou bem claro que os responsáveis de cada um de nós ali que tava naquela rodinha teriam que ficar até mais tarde com a mãe do Daniel também, porque ele tinha que ter uma conversa séria com os nossos responsáveis. Agora, vocês entendem por que as histórias estão conectadas? O problema não era apenas o barraco que teve no início da reunião que eu contei no último vídeo. A confusão e treta mesmo ia acontecer depois da reunião, quando o diretor tivesse que conversar com todos os responsáveis juntos, incluindo a mãe do Daniel, que, como vocês já sabem, tava querendo arrumar uma confusão. E adivinhem só? Ela conseguiu. Gente, não se esqueçam que o link da plataforma tá na bio do meu perfil. Oi, enquanto essa receita passa, vou fofocar aqui pra vocês do dia que uma menina lá da minha escola bateu de frente e enfrentou 6 pessoas sozinha. Após vencermos uma gincana lá na escola, minha turma ganhou um passeio pro parque aquático. Era um dia de aula comum pra todo mundo do colégio, menos pro pessoal da minha sala, que foi pra escola só pra fazer a chamada, anotar o nome lá tudo direitinho, entrar no ônibus e ir pro parque. Aí chegamos, né, o bonde todo lá na escola, fomos pra sala de aula, enquanto todo mundo tava tendo aula normal. Fizemos tudo o que tinha que fazer e fomos pro pátio esperar o ônibus pra gente ir. Só que aí, do nada, uma menina do supletivo, amiga do meu irmão, que fez grupo com ele e tinha perdido na gincana e perdeu o passeio. Ela abriu um papel que tava na mão dela e falou assim: os seguintes nomes devem voltar pra sala, porque o diretor quer conversar com vocês. E aí ela começou a falar os nomes: Giovana, Rômulo, Thales, Gabriel, Lívia e Júlia. Aí a gente ficou meio assim, né? Mas achamos que era alguma coisa boa, já que nós éramos os responsáveis pra nossa turma ter ganhado a gincana. Só que a Júlia, que essa menina chamou, tava no banheiro e nós avisamos pra ela que ela tava no banheiro. Aí ela falou que não tinha problema, que ia lá chamar ela também. E fomos nós, né? Os 5 esmilinguidos pra sala. Chegamos lá, sentamos nas carteiras pra aguardar o diretor. Daqui a pouco entra o meu irmão e o bonde da sala dele do supletivo, que eram as exatas pessoas que tinham perdido o passeio pra gente na gincana, fecham a porta e pedem pro menino, que eu não vou falar o nome dele, porque ele é o mais forte, o maior mesmo, grande, musculoso, alto, lá da escola. E aí se ele vê que eu falei gracinha nesse vídeo, vai querer vir aqui em casa, entendeu? E eu não quero ir de arrasta pra cima. É Carlos o nome dele, mais conhecido como Carlão. E aí botaram um Carlão pra segurar a porta e não deixar ninguém entrar, nem ninguém sair. E aí o meu irmão começou a explicar o plano dele. Falou que de bobeira ele ia deixar nós 5 ali trancado até o ônibus chegar e levar a galera toda, pra gente perder o passeio. E isso tudo só porque ele não aceitava que a nossa turma ia pro passeio ao invés da turma dele do supletivo. Aí pronto, dentro daquela sala de aula, tava a cara de dar merda. 5 pessoas do grupo do meu irmão, lá do supletivo, os mais velhos, os repetentes, e 5 pessoas do meu grupo. E começou uma discussão. Giovana Furacão começou a bater palma, arrastar a cadeira. Só pra lembrar que ela era a menina mais barraqueira da escola. Falou que ela podia até ser expulsa, mas que os 4 ali ela rebocava. Eu comecei a falar um monte pra cima do meu irmão também, dos amigos dele. Só que não tinha como passar pelo Carlão, né, gente? Porque quando eu disse que ele era grande mesmo. Até que de repente, a gente escuta assim na porta, ó. Todo mundo, ó, em silêncio. Aí meu irmão falou que o Carlão podia deixar entrar. E devia ser a menina do grupo deles que foi chamar a Júlia, que tava lá no banheiro. Aí ele abriu a porta um pouquinho. Chegou a Júlia. Sozinha. Olhou aquela situação, não entendeu muito bem e falou assim: o que tá acontecendo aqui? Aí a Lívia, que era lerda, um pouco perdida, tadinha, falou assim: não sei, amiga, já tô aqui há 5 minutos, falaram que o diretor ia vir, ele não veio até agora, eu acho que o passeio vai ser cancelado. Todo mundo tava na sala, sem exceção, olhou assim pra Lívia.
E aí eu comecei a explicar de verdade o que tava acontecendo pra Júlia. Que eles não queriam deixar a gente sair, porque eles queriam que a gente não fosse no passeio e blá blá blá. Ela pegou a Nanzinha, meio metro de altura, virou pro pessoal do meu irmão e falou assim: além de ter perdido o passeio na gincana pra gente, vocês querem perder os dentes, é isso? Eu não sei se é coragem ou burrice vocês estarem se metendo com a gente de novo. Mas independente do que for, lá vai. Falou pra uma menina que era amiga do meu irmão, que ela já tinha deixado uma menina careca da escola, e se ela queria ser a segunda. Falou pra um outro menino também, que derrubou de propósito a Raíssa lá na gincana roubando, e se ele ousasse encostar um dedo, ou nela, ou em qualquer um dos amigos dela que tava ali, que ela não ia dar nem 5 segundos pra ele se arrepender. Depois ela virou pro meu irmão, Michael, e falou assim: é o seguinte, Robocó, ninguém mexe com amigo meu não, entendeu? E isso inclui se ele é ou não seu irmão. Então a próxima vez que eu souber, ou ouvir falar que você implicou com o meu fofoqueiro favorito, a próxima fofoca que ele vai fazer vai ser de como o irmão dele foi atropelado por umas lindas e delicadas mãos. Aí ela virou pro Carlão que tava na porta. É o seguinte, Carlão, você pode ter o dobro da minha força, o dobro do meu tamanho e o dobro da minha altura. Mas o que eu tenho de disposição, nem 5 de vocês chegava na metade. Então se eu fosse você, ao invés de virar porteiro, eu ia ficar ligado pra não virar tapete. Quando ela terminou de completar essa frase, ela voltou pro meio da sala, falou pra gente, os amigos dela, acompanhar ela, virou pros amigos do meu irmão e pra ele e falou assim: se vocês aí estão achando que eu estou blefando ou brincando, é só ir lá no banheiro verificar a menina que foi me procurar. Ela já chegou fazendo gracinha e ousou botar a mão no meu ombro. Mas fiquem tranquilos, que ela tá tendo tempo pra pensar. Porque eu tranquei ela no banheiro. Provavelmente ela tá tirando uma unha minha que ficou cravada na cara dela. Começou a andar em direção a porta pra sair, o Carlão saiu da frente da porta e a gente, ó, calada, só acompanhando a Júlia. No que ela abre a porta, a coordenadora geral que ia levar a gente pro passeio tava ouvindo tudo. Aí ela cruzou os braços assim na frente da Júlia e falou assim: eu tô aqui tem um bom tempo. A senhora tem alguma coisa a me dizer? Aí a Júlia olhou pra ela, olhou pro pessoal da turma e falou: tenho sim. 2 coisas. A primeira é que eu não me arrependo de nada. E a segunda é que a partir de agora, pra todos vocês, é Raíssa Pimentel. E saiu andando. Resumão aqui pra vocês. Raíssa Pimentel, na verdade, é a irmã mais velha do Gabriel, o menino que estudou comigo. E ela estudou a vida toda naquela escola. Ela era uma lenda. Todo mundo respeitava ela. Todo mundo sabia da história dela, dos feitos dela e do quão sinistra ela era. Só que a diferença de idade dela era muito distante da gente. Então, quando a maioria de nós começou a estudar na escola, ela tava no último ano. Então a gente nem chegou a conhecer ela direito. Apenas tínhamos ouvido falar das coisas que ela fazia. Por coincidência ou não, a Júlia, que é essa menina que era do meu grupo, era muito parecida com ela. E talvez até mais sinistra. E a galera apelidava e zoava ela de Raíssa Pimentel. E por isso que aqui nas minhas fofocas eu sempre chamei a Júlia de Raíssa Pimentel. Mas nesse dia, ela realmente assumiu aquela personalidade. No final de tudo, a coordenadora deixou a gente no passeio, deu uma leve brigada com a Raíssa Pimentel, mas deu tudo certo, conseguimos pegar o ônibus e fomos pro passeio. Assim que a gente chegou no parque aquático, dali pra frente, foi só pra trás, mas isso eu deixo pra outro vídeo. Oi, vou fofocar aqui pra vocês do dia em que eu e mais 5 sem noção ficamos presos no elevador da escola e deu muito ruim. Nesse dia, o Gabriel, um amigo meu, que era hiperativo, não conseguia ficar quieto e sempre tava fazendo alguma merda. Então reuniu os melhores amigos dele. Eu, o maior fofoqueiro daquela escola, a Giovana Furacão, que era a best dele, e a menina mais barraqueira que eu já conheci na minha vida, e a Lívia, a menina que ele gostava, que era amiga de todo mundo, que só tinha um defeito, a inteligência. Na verdade, era a falta de inteligência. E aí o Gabriel começou a explicar o plano dele. Ele chamou a gente pra matar a última aula do dia lá na quadra, pra gente ficar lá jogando bola, zoando até o sinal tocar e da hora da gente ir embora. E o plano era o seguinte: não tinha como a gente acessar a quadra pela escada, porque a professora era a única que tinha chave do portão lá de cima. E aí só sobrou uma alternativa, que era o elevador. Porque quando você subia de elevador e descia lá na quadra, no quarto andar, você já saía praticamente no meio da quadra. E não tinha que passar pelo portão, porque ele ficava lá do outro lado. Eu achei uma péssima ideia. A Lívia, depois de ouvir o plano todo, perguntou por que a gente não podia ir de escada. E a Giovana não estava afim de ficar na sala e topou. Então a gente acabou indo mesmo. E no momento em que o Gabriel ia apertar pra subir o elevador, o Thales da nossa turma passa, para de frente pro elevador. Pra quem não sabe, vou explicar quem é o Thales. Barraqueiro, encrenqueiro, tava sempre estressado, reclamava de tudo, arrumava confusão por qualquer coisa. Ele encarou nós 4, deu uma risadinha de canto, ele também tava com a na escola porque ele ia fugir, ele ia embora. E falou assim pra gente: que os bichos estão fazendo dentro do elevador? Antes que a gente conseguisse disfarçar, fazer qualquer coisa, a Lívia abriu com a boca dela e falou que a gente ia matar lá na quadra. Aí o Thales pegou, jogou o cabelo que ele nem tinha pra trás e falou assim: pois agora eu também vou. No que ele ia pisar pra dentro do elevador pra subir com a gente, Giovana Furacão, com seus 6 metros de altura, parou na frente dele e falou assim: ah, mas você não vai não, porque ninguém te chamou. Aí ele encarou a alma dela e falou assim: poxa, que pena, a diretora vai adorar saber que você e sua boiada vão matar a aula lá na quadra. Aí não teve jeito, né? Tivemos que levar ele. Apertamos o botão pra subir, o elevador passou pelo primeiro, pelo segundo. Quando ele ia chegar no terceiro, ele só fez assim, ó. A luzinha principal apagou e só ficou uma bem fraquinha. E lá estávamos nós, 5 adolescentes presos dentro do elevador, minúsculo, praticamente no escuro, um calor. O Gabriel, de tanto desespero que ele ficou pra apertar o botão e magicamente o elevador voltar a funcionar, ele conseguiu afundar o botão. Eu tava com muito calor, já tava começando a ficar sem ar. Aí a Lívia, do nada, falou assim: gente, tô passando mal, eu tenho aracnofobia. Eu não posso e não consigo ficar em um lugar fechado. Aí eu falei assim: é claustrofobia que se fala, ô sua maluca. No que ela deu uma risadinha, ela falou: vou desmaiar. Começou a apoiar as mãos assim na parede do elevador, foi abaixando devagarzinho, encostou assim e fechou o olho. Se ela desmaiou, morreu momentaneamente, dormiu, ninguém sabe. A gente só sabe que ela não acordou a partir daí. O tempo foi passando, o nosso desespero aumentando e tava cada vez mais quente lá dentro. E o ar foi ficando difícil de respirar também. Os celulares sem nenhum sinal. A gente gritou pedindo ajuda e nada. A gente ouviu o sinal tocando da hora da saída e a gente se tocou que a luz não tinha acabado. E que só o elevador tinha parado. Esperamos mais um tempinho, outro sinal tocou, que era a galera da tarde que tava chegando, a criançada. Gente, tinha passado muito tempo e a gente ainda tava lá dentro. Eu fiquei em silêncio absoluto, porque as minhas ideias já tinham acabado e eu já tinha aceitado que a gente ia morrer. Até que o Thales pegou e falou assim:
Gente, vamos fazer alguma coisa. Eu não quero morrer do lado de gente feia, não. O mais forte pode se levantando aí, ó, e derrubando essa porta aqui. A Giovana levantou assim, olhou dentro da cara dele. Naquele momento só se passava uma coisa na minha cabeça. A Giovana vai acabar com ele. Aí ela pegou e falou assim, me dá licença aí da porta então, que é mais forte sou eu. Deu uma leve encostada nele, né, pra ele sair da frente da porta. Ele voou na parede do elevador, porque ele era leve, ele era forte. Ela arregaçou a manga dela assim, ó. E começou a socar a porta assim, bum, 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 e gritando socorro ao mesmo tempo. Até que a gente ouviu uma voz familiar perguntando assim: ei, vocês estão presos aí no elevador? Nós reconhecemos que era a voz do Zé, o zelador lá da escola. E a gente, todo mundo junto, começou a gritar, falando que era a gente que tava lá, menos a Lívia, que tava dormindo desde a hora que o elevador parou. Aí o Zé gritou pra gente que os bombeiros já estavam chegando, que era pra gente se acalmar. O que pra gente tinha sido uma aventura e acabamos ficando presos dentro do elevador, tinha se tornado uma zona do lado de fora. A partir do momento em que o sinal tocou e alguns de nós que estávamos no elevador não chegamos em casa, e nem demos nenhum sinal de vida, alguns pais ligaram pra escola perguntando se a gente estava lá. Diretora olhou a câmera de entrada e viu que a gente só tinha entrado na escola, mas a gente não tinha saído. Os pais começaram a se preocupar e foram pra escola. Nesse meio período, as crianças da tarde que estavam passando pelo corredor toda hora, estavam ouvindo uns gritos, umas brigas, bem longe assim, tipo voz de fantasma, porque elas estavam no corredor onde o elevador estava. E aí umas começaram a ficar com medo, falando que a escola tava mal assombrada. Um amiguinho foi chamando o outro, no final tava todo mundo no corredor pra ouvir as vozes do além. E virou uma bagunça a escola. Até que o zelador apareceu, ouviu e percebeu que podia ser alguém que tava preso no elevador. Imediatamente ele falou com a diretora, ela, a dona Márcia, que já tinha chamado um policial de um postinho que era do lado da minha escola, pra ajudar ela a resolver o que estava acontecendo, conseguiu, juntamente com o policial, ligar os pontos de que as crianças desaparecidas estavam esse tempo todo presas dentro da escola no elevador. Aí depois que os pais já estavam na escola, os bombeiros chegaram, fizeram o que tinha que fazer lá pro elevador voltar a funcionar e falaram assim: abriu. Nesse momento, a Lívia levantou igual um zumbi, bela adormecida, ajeitou o cabelo e foi a primeira a sair do elevador. Aí depois de um cochicho aqui, um cochicho ali, já tava tudo quase resolvido. O policial, o chefe que tava lá, chamou a diretora e nós 5 que estávamos no elevador pra conversar. Olhou na nossa cara e perguntou assim: alguém viu vocês entrando dentro do elevador? Algum amigo? Alguém fez alguma brincadeira? Alguém percebeu que vocês estavam lá? Imediatamente eu respondi que ninguém tinha visto, que ninguém sabia, que só quem sabia tava ali dentro. Aí ele olhou pra cara da diretora com uma cara de suspense assim, ó, e falou: então nós temos um problema, porque o elevador foi sabotado. Alguém mexeu no disjuntor pra não conseguir mais ligar. E pelo que aparece aqui, foi de propósito. Aí ele perguntou pra dona Márcia se ela tinha a câmera de segurança daquele corredor. E ela falou que tinha. E ele pediu pra ir lá ver as filmagens, alegando que aquilo ali era um caso muito grave. E saíram os dois pra sala da diretora pra ver as filmagens. Ficou o maior climão. Vocês estão achando que acabou por aí? Isso aí foi só o início do caos. Oi, fofoca da vergonha que eu passei no primeiro dia de aula no ensino médio. Depois de praticamente 2 meses em casa, infelizmente as férias tinham acabado. E estava na hora de voltar a estudar. Só que dessa vez, escola nova, sem amigos e ensino médio. Deu hora de ir pra escola, o ônibus do meu bairro, como sempre, atrasou. E eu tive que correr pra chegar na escola no horário, antes que o portão fechasse e eu ficasse pro lado de fora. Cheguei na escola pingando de suor. Aqui embaixo do braço, molhado, parecia uma pizza. Mas pelo menos eu tinha conseguido entrar na escola. Aí eu parei 3 segundos pra observar todo mundo em volta. E gente, era todo mundo adolescente. Tinha uns moleques que provavelmente eram do 3º ano que tinham moto. Tinha um grupinho que dava pra ver que era dos nerds, tinha outro grupinho que dava pra ver que era dos populares. Tinha um grupinho de um povo esquisito também, mas eu não olhei muito porque eu fiquei com medo. Até que o sinal tocou, eu entrei dentro da escola e comecei a procurar a minha sala, a minha turma, que era a 1003. Eu tava perdido, gente, no corredor, eu não sabia pra onde ir. Até que uma menina, acompanhada das suas 2 amigas, me parou e falou assim: oi, fofo, tudo bem? Eu me chamo Lia. Aí você tá perdido? Você quer uma ajuda? Aí eu expliquei que eu era da turma 1003 e eu não sabia onde era a minha sala. A Lia disse que ela era do 2º ano do ensino médio e que ela ia me ajudar porque ela conhecia a escola. Ela me levou até a porta de uma turma e falou que era lá a minha sala. Aí eu falei: muito, muito obrigado. Sabe o que ela respondeu? Que nada, fofo. Me agradece depois. Beijinhos. E saiu rindo com as amigas dela. Aí eu cheguei, achei um lugar, sentei, a turma começou a encher. E eu não conhecia ninguém. E as 2 primeiras aulas foram com a mesma professora. E ela só explicou as regras da escola, fez uma brincadeira lá com a gente pra todo mundo se apresentar. Uma chatice! Aí na terceira aula do dia, entrou um professor. Cara de bravo, já começou a fazer anotação no quadro. Falou que era pra todo mundo copiar. E que enquanto a gente copiava aquele textão, ele ia fazer a chamada. Pra confirmar a presença de todo mundo no primeiro dia. E aí ele fez a chamada, mas ele não me chamou. A galera, todo mundo, presente, presente, presente. E eu fui o único nome que não tinha sido chamado. E aí o professor levantou da cadeira dele e perguntou se tinha alguém ali que ele não tinha chamado. Aí eu, cheio de vergonha, levantei o meu dedo assim, ó, lentamente e falei assim, baixinho: eu, professor. Aí ele falou assim: e qual é o teu nome e a tua turma? Aí eu falei que eu me chamava Rômulo e que eu era da 1003. Aí ele falou assim: então você levanta, pega as suas coisas e vai pra sua turma, porque aqui é a 1001. Todo mundo mesmo riu da minha cara. E aí eu, com vergonha e com raiva, porque eu tinha copiado aquele texto todo à toa e tinha ouvido uma professora chata durante 2 horas, fui ajudado pela inspetora, que do nada apareceu, e ela me levou até a minha verdadeira sala. Aí eu fui, sentei lá no fundão, porque só tinha 2 cadeiras vazias naquela sala cheia. A única coisa que passava pela minha cabeça é: eu quero a minha mãe! Passou uns 10 minutos, a inspetora bate na porta de novo e fala que tinha acontecido uma transferência de escola. Falou que a única sala que tinha vaga era a minha e que ia entrar uma aluna nova. E chamou pra entrar na sala essa menina que tinha sido transferida de escola. E a inspetora falou assim:
Pode entrar, Lívia. Aqui tem vaga. E aí a Lívia entra na sala de aula. Na mesma hora, a gente se olhou. E era a minha melhor amiga da minha antiga escola, a Lívia Lerdinha. Só que aparentemente, as férias mudaram ela. Ela tinha tirado o aparelho, não tava mais usando óculos, tava mais magra e com o cabelo todo cacheado. Ela tinha parado de alisar o cabelo. Aí ela foi e sentou do meu lado, porque era a única cadeira vazia. E eu, em estado de choque, eu não tava acreditando. E aí a Lívia começou a falar. Você não tem ideia, eu vou te atualizar. O meu pai tinha me colocado numa escola particular. E lá é cantina. Sabe o que isso significa? Que pra você comer, você precisa pagar. E amigo, você sabe que eu como muito. Muito mesmo. E aí eu falei pro meu pai que eu não ia ficar lá de jeito nenhum. Porque senão, a minha família ia ficar mais pobre do que já é. De tanto lanche que eu ia comprar. E aí eu pedi pra ser transferida pra essa escola, porque eu sabia que você estudava aqui. É isso. E eu assim, ó, com a boca aberta, sem entender direito o que estava acontecendo. Na hora que eu ia responder a Lívia, uma menina que sentava no meio da sala, falou assim, caraca, hein? Shhh. E aí, por incrível que pareça, a Lívia pegou o caderno dela das meninas superpoderosas, bateu em cima da mesa e falou assim pra menina, o que, garota? Se nem a professora falou nada, por que você tá se incomodando? Manda eu e meu amigo ficar quieto de novo pra você ver se eu não vou aí. Aí a Lívia jogou o cabelo, virou pra mim e falou assim, ai amiga, esqueci de te contar, o Fofuxo, meu hamster, morreu no dia da formatura do 9º ano. E desde esse dia, eu não tenho mais nada a perder. E com o tempo, eu fui mudando um pouquinho. Aí eu olhei no olho dela e falei assim, amiga, eu acho que o ensino médio vai ser muito melhor do que eu pensei. E realmente, gente, era só o início. Oi, vou fofocar aqui pra vocês do dia em que eu e mais 5 sem noção ficamos presos no elevador da escola e deu muito ruim. Nesse dia, o Gabriel, um amigo meu, que era hiperativo, não conseguia ficar quieto e sempre tava fazendo alguma merda. Então reuniu os melhores amigos dele. Eu, o maior fofoqueiro daquela escola, a Giovana Furacão, que era a best dele, e a menina mais barraqueira que eu já conheci na minha vida, e a Lívia, a menina que ele gostava, que era amiga de todo mundo, que só tinha um defeito, a inteligência. Na verdade, era a falta de inteligência. E aí o Gabriel começou a explicar o plano dele. Ele chamou a gente pra matar a última aula do dia lá na quadra, pra gente ficar lá jogando bola, zoando até o sinal tocar e dar hora da gente ir embora. E o plano era o seguinte, não tinha como a gente acessar a quadra pela escada, porque a professora era a única que tinha chave do portão lá de cima. E aí só sobrou uma alternativa, que era o elevador. Porque quando você subia de elevador e descia lá na quadra, no quarto andar, você já saía praticamente no meio da quadra. E não tinha que passar pelo portão, porque ele ficava lá do outro lado. Eu achei uma péssima ideia. A Lívia, depois de ouvir o plano todo, perguntou por que a gente não podia ir de escada. E a Giovana não estava afim de ficar na sala e topou. Então a gente acabou indo mesmo. E no momento em que o Gabriel ia apertar pra subir o elevador, o Thales da nossa turma passa, para de frente pro elevador. Pra quem não sabe, vou explicar quem é o Thales. Barraqueiro, encrenqueiro, tava sempre estressado, reclamava de tudo, arrumava confusão por qualquer coisa. Ele encarou nós 4, deu uma risadinha de canto, ele também tava com material escolar porque ele ia fugir, ele ia embora. E falou assim pra gente, que os bichos estão fazendo dentro do elevador? Antes que a gente conseguisse disfarçar, fazer qualquer coisa, a Lívia abriu com a boca dela e falou que a gente ia matar lá na quadra. Aí o Thales pegou, jogou o cabelo que ele nem tinha pra trás e falou assim, pois agora eu também vou. No que ele ia pisar pra dentro do elevador pra subir com a gente, Giovana Furacão com seus 6 metros de altura parou na frente dele e falou assim, ah, mas você não vai não, porque ninguém te chamou. Aí ele encarou a alma dela e falou assim, poxa, que pena, a diretora vai adorar saber que você e a sua banhada vão matar a aula lá na quadra. Aí não teve jeito, né? Tivemos que levar ele. Apertamos o botão pra subir, o elevador passou pelo primeiro, pelo segundo. Quando ele ia chegar no terceiro, ele só fez assim, ó. A luzinha principal apagou e só ficou uma bem fraquinha. E lá estávamos nós, 5 adolescentes presos dentro do elevador, minúsculo, praticamente no escuro, um calor. O Gabriel, de tanto desespero que ele ficou pra apertar o botão e magicamente o elevador voltar a funcionar, ele conseguiu afundar o botão. Eu tava com muito calor, já tava começando a ficar sem ar. Aí a Lívia, do nada, falou assim, gente, tô passando mal, eu tenho aracnofobia. Eu não posso e não consigo ficar em um lugar fechado. Aí eu falei assim, é claustrofobia que se fala, ô sua maluca. No que ela deu uma risadinha, ela falou, vou desmaiar. Começou a apanhar as mãos assim na parede do elevador, foi abaixando devagarzinho. Encostou assim e fechou o olho. Se ela desmaiou, morreu momentaneamente, dormiu, ninguém sabe. A gente só sabe que ela não acordou a partir daí. O tempo foi passando, o nosso desespero aumentando e tava cada vez mais quente lá dentro. E o ar foi ficando difícil de respirar também. Os celulares sem nenhum sinal. A gente gritou pedindo ajuda e nada. A gente ouviu o sinal tocando da hora da saída e a gente se tocou que a luz não tinha acabado. E que só o elevador tinha parado. Esperamos mais um tempinho, outro sinal tocou que era a galera da tarde que tava chegando, a criançada. Gente, tinha passado muito tempo e a gente ainda tava lá dentro. Eu fiquei em silêncio absoluto, porque as minhas ideias já tinham acabado e eu já tinha aceitado que a gente ia morrer. Até que o Thales pegou e falou assim, gente, vamos fazer alguma coisa. Eu não quero morrer do lado de gente feia, não. O mais forte pode se levantando aí, ó, e derrubando essa porta aqui. A Giovana levantou assim, olhou dentro da cara dele. Naquele momento só se passava uma coisa na minha cabeça. A Giovana vai acabar com ele. Aí ela pegou e falou assim, me dá licença aí da porta então, que é mais forte sou eu. Deu uma leve encostada nele, né, pra ele sair da frente da porta. Ele voou na parede do elevador, porque ele era leve, ele era forte. Ela arregaçou a manga dela assim, ó. E começou a socar a porta assim, bum, 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 e gritando socorro ao mesmo tempo. Até que a gente ouviu uma voz familiar perguntando assim, ei, vocês estão presos aí no elevador? Nós reconhecemos que era a voz do Zé, o zelador lá da escola. E a gente, todo mundo junto, começou a gritar, falando que era a gente que tava lá, menos a Lívia que tava dormindo desde a hora que o elevador parou. Aí o Zé gritou pra gente que os bombeiros já estavam chegando, que era pra gente se acalmar. O que pra gente tinha sido uma aventura e acabamos ficando presos dentro do elevador, tinha se tornado uma zona do lado de fora. A partir do momento em que o sinal tocou e alguns de nós que estávamos no elevador não chegamos em casa, e nem demos nenhum sinal de vida, alguns pais ligaram pra escola perguntando se a gente estava lá.
lá. Diretora olhou a câmera de entrada e viu que a gente só tinha entrado na escola, mas a gente não tinha saído. Os pais começaram a se preocupar e foram pra escola. Nesse meio período, as crianças da tarde que estavam passando pelo corredor toda hora estavam ouvindo uns gritos, umas brigas, bem longe assim, tipo voz de fantasma. Porque elas estavam no corredor onde o elevador estava. E aí umas começaram a ficar com medo, falando que a escola tava mal assombrada. Um amiguinho foi chamando o outro, no final tava todo mundo no corredor pra ouvir as vozes do além. E virou uma bagunça a escola. Até que o zelador apareceu, ouviu e percebeu que podia ser alguém que tava preso no elevador. Imediatamente ele falou com a diretora, ela, a dona Márcia, que já tinha chamado um policial de um postinho que era do lado da minha escola, pra ajudar ela a resolver o que estava acontecendo, conseguiu, juntamente com o policial, ligar os pontos de que as crianças desaparecidas estavam esse tempo todo presas dentro da escola no elevador. Aí depois que alguns pais já estavam na escola, os bombeiros chegaram, fizeram o que tinha que fazer lá pro elevador voltar a funcionar e falaram assim: abriu. Nesse momento, a Lívia levantou igual um zumbi, bela adormecida, ajeitou o cabelo e foi a primeira a sair do elevador. Aí depois de um cochicho aqui, um cochicho ali, já tava tudo quase resolvido. O policial, o chefe que tava lá, chamou a diretora e nós 5 que estávamos no elevador pra conversar. Olhou na nossa cara e perguntou assim: alguém viu vocês entrando dentro do elevador? Algum amigo? Alguém fez alguma brincadeira? Alguém percebeu que vocês estavam lá? Imediatamente eu respondi que ninguém tinha visto, que ninguém sabia, que só quem sabia tava ali dentro. Aí ele olhou pra cara da diretora com uma cara de suspense assim, ó, e falou: então nós temos um problema, porque o elevador foi sabotado. Alguém mexeu no disjuntor pra não conseguir mais ligar. E pelo que aparece aqui, foi de propósito. Aí ele perguntou pra dona Márcia se ela tinha a câmera de segurança daquele corredor. E ela falou que tinha. E ele pediu pra ir lá ver as filmagens, alegando que aquilo ali era um caso muito grave. E saíram os dois pra sala da diretora pra ver as filmagens. Ficou o maior climão. Vocês estão achando que acabou por aí? Isso aí foi só o início do caos. Oi, fofoca do dia em que teve confusão na escola porque tentaram furar a fila do refeitório. Eu e a minha melhor amiga, que se chamava Lívia, estávamos no nosso segundo dia de aula no ensino médio na escola nova. E a gente estava sem amigos, porque todos tinham ido pra escolas diferentes. Eu não tinha ideia de como que a gente ia se virar sem o nosso grupinho de amigos apocalípticos e barraqueiros. Giovana Furacão, Raíssa Pimentel, Thales, Maria. Mas eu não tava muito preocupado não, porque a Lívia, que era minha linda lerdinha, a boba, tinha mudado um pouquinho nas férias. Ela tava muito mais bonita, mais confiante, mais corajosa. Ela continuou lerda, mas era o jeitinho dela. Como era o segundo dia de aula, a gente ainda tava conhecendo a escola, os alunos e alguns professores. E era tudo muito diferente. Não tinha mais crianças no colégio. A grande maioria era adolescente com mais de 14 anos. Os professores também eram um pouco mais sérios. E a escola era muito maior. Até que chegou a hora do intervalo e a Lívia tava morta de fome. E a gente foi, ó, rapidinho tentando achar o refeitório. Quando a gente achou, a fila já tava enorme. E a gente viu no cardápio que era pão com ovo com suco de goiaba. Na mesma hora, a gente foi pra fila e a Lívia falou: ai, amigo, não tô acreditando, eu vou comer 5 pão e 3 suco. Não, pera, falei errado. É 5 pães. E a gente tava desesperado assim, porque a nossa antiga escola pública, geralmente eles davam biscoito, creme crack e uma canequinha com Nescau, que parecia que eles faziam com água. E agora era pão com ovo com suco. Deu uma melhorada. Uma menina que tava na nossa frente na fila, toda cheia de vergonha, tadinha, virou pra trás e falou assim com a gente: oi, gente, meu nome é Zoe. Eu sou da sala de vocês. Eu não queria me intrometer na conversa de vocês, não. Mas a X do refeitório geralmente não deixa o pessoal do primeiro ano repetir o lanche. Se você quiser, eu posso tirar o meu pão, porque eu tô de dieta mesmo. E ela tava falando isso pra Lívia porque ela tinha falado que ia comer mais de um. Aí eu respondi pra Zoe: não, que isso, não precisa não, pode comer o seu pão. Ela tava só brincando. Aí a Lívia se intrometeu e falou: amigo, eu não tava brincando não. Eu como até 10 pães se eles deixarem. Aí eu dei umas barradinhas assim na Lívia e falei assim pra Zoe: por que a gente do primeiro ano do ensino médio não pode comer de novo? E aí, ela começou a me explicar. Ela disse que já conhecia as regras da escola, porque no ano anterior ela também estudava ali. Mas ela repetiu porque ela tinha sofrido bullying por ser um pouquinho gordinha. Começou a parar de ir na escola e as faltas não deixaram ela passar de ano. A Zoe também falou pra gente que a escola funcionava assim. Os alunos que tecnicamente dominavam o colégio eram os que estudavam lá há mais tempo, os mais populares e os que tinham mais amigos. E eram essas pessoas que os outros alunos respeitavam e os funcionários da escola gostavam mais. Ou seja, eles faziam o que queriam, quando queriam e com quem queriam. E o resto dos alunos eram apenas alunos. Eu e a Lívia achamos aquilo ali um pouco estranho. Mas, vida que segue, e ficamos ali conversando na fila com a Zoe. Quando finalmente a fila tinha andado e tava quase na hora da gente pegar o nosso pão, chegou um grupo de alunos no refeitório. E eles fingiram que a fila nem existia e foram andando em direção ao balcão que você pegava o seu lanche. A Zoe contou pra gente que eles eram o segundo grupinho mais popular da escola. E que uma daquelas meninas daquele grupo ali era quem tinha começado a fazer bullying com ela. E quando ela me mostrou quem era, na hora eu reconheci. Era a Lia, uma menina do segundo ano do ensino médio que tinha mentido pra mim, dizendo no primeiro dia de aula que sabia onde era minha sala e me fez passar a maior vergonha. Quando chegou a vez da Zoe, que tava na nossa frente, de pegar o lanche, a Lia, juntamente com o seu namoradinho, que era do terceiro ano do ensino médio e já tinha moto, chegaram, ficaram um de cada lado da Zoe, começaram a rir e falaram pra ela não se preocupar porque eles só iam pegar 2 pães na frente dela. E a Zoe, que parecia que tava com medo, só abaixou a cabeça. E aí a Lívia, a lerdinha, falou assim: como é que é? Ha! Não mesmo, ninguém vai furar a fila aqui não, queridos. Vocês querem o lanchinho de vocês? Vai pro final da fila igual todo mundo. Aí parecia que o clima tinha pesado. Os outros populares que estavam espalhados pelo refeitório e os outros alunos começaram a fofocar, a cochichar e prestar atenção no que estava acontecendo. E aí ali, a garota popular que estava tentando furar a fila junto com o namorado, virou pra trás, olhou na cara da Lívia e falou assim:
Ô, minha linda, você sabe por acaso com quem que você tá falando? E aí o namorado dela também começou a encarar a Lívia. E aí, gente, eu não sei de onde eu tirei coragem, eu não sei onde é que eu estava com a minha cabeça. Eu virei pro casal e falei assim, não, Lia, e na verdade mesmo, a gente nem quer saber quem são vocês. O que a gente quer de verdade é que vocês saiam da nossa frente. E aí o namorado da Lia olhou pra mim e chegou mais perto me encarando. Na hora, minhas pernas estavam até tremendo de tanto medo. O garoto parecia que tinha uns 20 anos na cara. Mas eu já tinha falado e fiquei lá, olhando pra ele. Até que a Lívia percebeu que aquilo ali não ia dar certo e que a gente tava na desvantagem. E aí ela foi e falou: menina, eu não vou ficar repetindo. Eu tô com uma fome de 10 dragões. Não me irrita não, que eu só quero meu pão e o meu suquinho. E não sou só eu não, quer ver? Vocês aí de trás vão deixar eles dois furar a fila? E aí o pessoal que tava na fila há mó tempão também começou a reclamar. E reclamaram muito, começaram a falar pro casal ir pro final da fila. E quando a Lia e o namorado viram que eles iam arrumar um problema sério, com pelo menos uns 40 alunos, eles deram as mãos e começaram a sair da fila. E antes de ir embora, a Lia olhou pra mim, pra Zoe e pra Lívia e falou assim: ai, que fofo, vocês gostaram de chamar atenção, né? Mas não se esqueçam que isso aqui não é um filme, tá? A escola é grande, mas uma hora a gente se esbarra de novo. Beijinhos. E eu e a Lívia olhando assim pra ela, ó. Porque até o jeito que ela falava, beijinho, beijinho, irritava. Mas enfim, nós três pegamos o nosso lanche. A Zoe, cheia de vergonha, agradeceu porque a gente ficou do lado dela. Falou que ninguém nunca tinha feito isso por ela. E aí ela perguntou se podia ser nossa amiga. E é óbvio que eu e a Lívia aceitamos na hora. A gente tinha enfrentado os populares e ainda ganhamos. A partir daí, tudo deu certo. Só que não, né? Aquilo ali foi só o início de uma guerra. Oi, o ventilador da minha sala de aula começou a pegar fogo e o menino trancou a gente lá dentro. Nesse dia, tava muito quente. O professor que tava dando atividade pra gente não gostava do ventilador. Então, durante a aula dela, parecia que na minha sala tava fazendo um churrasco. E a carne do churrasco era a gente. Tinha um carequinha na minha sala suando no frio, assim, ó, suando até pelo olho. Era eu, gente. Menina fazendo leque, trabalhando com um caderno. A sala era podre. Janela toda emperrada, nojenta, travada, não podia abrir. Mas aí, por um milagre, aquela professora teve que sair cedo e deixou a gente fazendo atividade. No momento que ela pisou pro lado de fora da sala, já começou uma discussão sobre ligar ou não ligar o ventilador. Tive que fazer votação. Começamos pela Giovana, a espanta-tubarão, a quebra-pescoço, a menina mais barraqueira da escola. Ela voltou pra ligar o ventilador. E sua votação acabou, porque ninguém ia bater de frente com ela, ela queria ligar e ligou. Ele começou a fazer esse barulhinho assim, ó. Só que não tava girando. Aí todo mundo começou a olhar, torcendo pra aquela merda começar a girar. E de repente o ventilador começou. Apareceu ano novo, solta de fogos, tiroteio. Aí começou a subir um cheiro de queimado. O pessoal rindo, se divertindo. O ventilador começou a soltar um cheiro insuportável de queimado. E a galera começou a ficar agitada, desesperada. Aí a Julie, uma menina muito nojenta, que não deixou eu falar o nome dela, então eu não vou falar. Ela levantou e falou assim: vocês não precisam ficar desesperados, é só desligar, né? Pegou no negócio que ele desliga o ventilador e fez assim, ó. O ventilador parou realmente de girar. Fumaça cinza que tava saindo dele ficou preta. Aí começou a sair faísca, fazer barulho de explosão. A sala era a única que tinha chave e ficava pendurada na porta, porque antes a sala era um depósito. E o menino pra zoar com a nossa turma trancou a porta da sala. Começou uma gritaria. Pessoal socando a janela, chutando a porta, procurando a chave de todo jeito que dava. O povo tossindo. Aquela fumaça começou a alastrar dentro da sala de aula. Os meninos tentando arrombar a porta. Do nada, um dos meninos dá um grito e ele fala assim: gente, fui eu que peguei a chave, foi pra atolar vocês, mas eu não sei onde eu coloquei. No que a furacão tava pronta pra voar em cima dele, uma menina pegou e gritou: achei! Aí abriram a porta, a gente saiu correndo fazendo um escândalo na escola. Aí espetou o seu Carlão, pegou o extintor de incêndio e tacou em cima do ventilador. Aí eu, a barraqueira Giovana Furacão e a Júlia enjoada, fomos direto pra diretoria. A gente reclamou de tudo que a gente podia e explicamos a situação toda pra ela. Eu falei tudo que tinha pra falar, falei mesmo. Enquanto eu tava falando, a diretora pegou, levantou da cadeira dela e falou assim: abaixa o tom. Aí eu falei: não. Aí ela: é o quê? Aí eu falei assim, me empolguei, desculpa. O diretor olhou pra nós três e falou assim: vocês estão vendo que a escola tem um monte de problema? Eu vou fazer um favor pra vocês. A partir de agora, vocês são representantes do programa estudantil. Ou seja, a gente ia mandar naquela escola. Mas por causa do jeito que a gente falou com a diretora, ela deu advertência pra nós três. Oi, fofoca do dia em que eu e os meus amigos quebramos a janela da sala da diretora. Faltavam pouquíssimos meses pro ano acabar. E nessa época, geralmente, o professor de educação física costumava deixar a turma de aula livre. Ele entregava a bola de alguns esportes, liberava uns jogos e deixava a gente lá se divertindo. E aí, ele entregou a bola de futebol pros meninos e eles ficaram lá jogando. E deixou lá os jogos de tabuleiro, Uno e a bola de vôlei com o resto da galera. E subiu pra sala da diretora porque tinha que resolver algumas coisas de boletim. Foi aí que eu dei a ideia da gente ir pro pátio, que era em frente à quadra, automaticamente em frente à escola inteira, pra jogar uma altinha barra vôlei, que consistia em fazer um círculo com as pessoas e uma pessoa ficar jogando a bola pra outra. E a meta era não deixar a bola cair. Aí, eu e o meu grupo de 7 pessoas, que quem acompanha as histórias e as fofocas já sabe quem é quem, a personalidade de cada um, nós 7 fomos pro pátio e começamos a jogar. E a gente não pediu autorização pra jogar lá no pátio da escola. Afinal, não tinha nenhum responsável lá com a gente. E começamos. Joga a bola daqui, joga a bola de lá. E a brincadeira foi ficando muito divertida. Porque era um que jogava a bola lá longe, é outro que nem sabia bater. Até que alguém tentou jogar pra Lívia, a lerdinha do grupo. Só que a bola passou um pouco longe dela. Mas foi a Lívia correndo, dando a vida pra tentar jogar a bola pra cima de novo e a gente não perder. Só que com a mão ela não ia mais conseguir bater. No que ela esticou a perna pra tentar dar um chute, ela chutou toda desengonçada a bola com uma força. Foi lindo. Só faltou a mira, porque ela conseguiu mandar a bola na direção da janela da diretora. Por alguns segundos, parecia que o mundo tava em câmera lenta.
E a bola de vôlei, apesar de ser muito leve, ela é meio durinha. Lá ele. E na hora que ela bateu na janela da diretora, Dona Márcia, quebrou o vidro todo e a bola ainda foi lá dentro da sala. Todo mundo ficou em choque, assustado. A gente não sabia se ria, se saía correndo, se fingia desmaio. Aí a Dona Márcia aparece na janela dela toda quebrada, olhando lá pra gente que tava no pátio, e fala assim: vocês aí, ó, os 7, aqui na porta da minha sala agora! E aí, lá fomos nós. Quando a gente chegou, a bola tinha batido na caneca de café. E a caneca que tinha um pouquinho virou em cima de um monte de documento. A mesa parecia que o furacão tinha passado ali em cima. A janela toda estraçalhada, um monte de caco de vidro assim no chão. E a diretora Márcia, que normalmente já era uma pessoa estressada, entrou num nível de ódio. E ela começou a falar muito na nossa cabeça. Brigou, brigou e brigou muito. Até que ela perguntou quem é que tinha jogado a bola na janela. E disse que quebrar patrimônio público da escola de propósito, além de um crime, era motivo de expulsão. E nós 7 precisávamos responder quem é que tinha jogado a bola lá. Ficou todo mundo assim, ó, se olhando, mas ó, calados. Até que a diretora falou que se ninguém falasse nada, todo mundo tava expulso. E aí a Lívia, que era meio louquinha, decidiu falar. Mas como ela era um pouquinho perturbada na cabeça, ela começou a contar como é que ela tinha jogado a bola lá, rindo, porque ela tava nervosa, com medo. E a Lívia, assim, ela sempre tem uma reação que ninguém espera. E aí a diretora achou que era deboche. E mesmo a Lívia dizendo que tinha sido muito sem querer, a diretora boladona falou que ela ia ter que sair da escola. Aí eu me intrometi, pedi licença e falei com a diretora que não era justo com a Lívia porque tinha sido muito sem querer e que todos nós estávamos jogando e não era certo só a Lívia se ferrar. Até aí a diretora tinha entendido que tinha sido sem querer e falou que não ia dar uma expulsão assim do nada para 7 alunos. Porém, todo mundo tomaria advertência. E aí é que tá o problema, porque a situação tinha mudado. Uma vez que lá na escola, qualquer aluno que tomasse 3 advertências era convidado a se retirar da escola. E do grupo todo ali, a única pessoa que não tinha 2 advertências era a Lívia. Ou seja, a Lívia tomaria uma advertência e ficaria com 2, mas o resto de nós, que já tinha 2, ficaria com 3 e automaticamente, tchau. E aí começou uma falação, um defendendo aqui, outro se defendendo ali. Até que o Thales, o escandaloso, falou assim: ô, Dona Márcia, agora eu não te entendi. Aí a Dona Márcia mandou ele falar baixo e falou que ele não tava conversando com ninguém da família dele. Aí ele falou assim: tá bom, desculpa, me exaltei um pouco. Mas eu não posso aceitar essa situação totalmente injusta. Porque quem chutou a bola e quebrou a janela foi a Lívia. E agora todo mundo tirando ela vai ser expulso? Ah, não. Aí a Giovana Furacão falou assim: ô, Thales, cala a boca, filho. Nós 7 estávamos jogando e agora todo mundo junto vai segurar a bronca. E aí eles dois começaram a discutir muito. Tava quase um agarrando no outro. E a diretora mandou todo mundo ficar quieto. E a Maria, que era bem apocalíptica e era nova no grupo, falou assim: licença, Dona Márcia, mas eu concordo com a Giovana. Apesar de ter sido um acidente, estava todo mundo jogando. Eu não acho que a advertência para todo mundo seja uma coisa muito inteligente. Afinal, você vai perder 6 alunos. Por um motivo um pouco bobo. Mas, independente do que acontecer, eu tô com a Lívia. Aí a Dona Márcia falou assim: vocês 7 estão me dando problemas, não é de hoje. Estão sempre juntinhos, fazendo besteira. E agora, eu quero ver. Quem acha que a Lívia deve tomar punição sozinha, levanta a mão aí. Aí o Thales foi o primeiro a levantar a mão. A Raíssa Pimentel, a sinistra, também levantou a mão bem devagarzinho, mas com a cabeça baixa. Até que o Gabriel, o bobão do grupo, que era quase namorado da Lívia, também levantou a mão. E a Dona Márcia, vendo que o grupo tinha se dividido, riu da nossa cara e falou que a nossa amizade não era tão boa assim. Porque eu, Maria e Giovana Furacão estávamos do lado da Lívia. E depois de humilhar a amizade do nosso grupinho, a diretora falou assim: bom, eu já tomei uma decisão. Lívia, você vai tomar uma suspensão de 2 dias, uma advertência e você só volta com os seus responsáveis. E o resto de vocês aí, em pleno 9º ano, véspera de formatura, para não tomarem advertência, eu quero um trabalho de 20 páginas sobre patrimônio escolar. E amanhã de manhã, todos aqui na minha sala, porque a partir de hoje eu vou separar vocês em turmas diferentes. Sem mais nem menos. Estão liberados. E aí ficou um clima muito pesado. Nem eu tava acreditando no que tinha acabado de acontecer. A Lívia teve que ficar lá na sala da diretora pra assinar um papel lá e pegar o bilhete que ela teria que entregar pros responsáveis dela. E o resto do grupinho, que foi mandado embora da sala, fomos 3 pra um lado e 3 pro outro, sem trocar nenhuma palavra. E agora que a nossa amizade estava isso aqui de acabar, no outro dia de manhã, nós ainda seríamos separados em turmas diferentes. E foi aí que eu tive um plano pra salvar o nosso grupo. Gente, não esqueça de acessar bui.com, porque vocês, os meus seguidores, podem utilizar o cupom ROMEN para obter rodadas grátis. Oi, vou contar pra vocês do dia em que a minha amiga parou o trânsito. E não foi de uma forma legal. Eu e a minha amiga Bocó, a gente só se chamava assim. Depois de um dia normal de aula, estávamos voltando pra casa. Nós saímos da escola, devia ser umas 5, 6 horas da tarde. E como todos os outros dias, nós 2 pobres, tínhamos que encarar um dos nossos maiores pesadelos. Que era o ônibus lotado. Ficamos uns 30 minutos esperando no ponto. Até que de repente, o ônibus chega. E pra surpresa de ninguém, aquele troço já tava lotado. Eu falei pra Bocó pra gente esperar o próximo. Porque não dava nem pra passar da porta direito. Mas ela é meio louca, meio lerda da cabeça, e ela decidiu ir naquele mesmo. Aí subimos, eu e ela na lata de sardinha. O povo tudo amultuado, era idoso dando lugar pra idoso, um cheiro de sovaco. Sem brincadeira, se no total no ônibus cabiam 43 pessoas, tinha no mínimo umas 120. Aí eu entrei primeiro que a Bocó, ou seja, ela tava logo aqui atrás de mim. Por quê? Porque do jeito que ela era songa, ela não pedia licença pros outros, ela esperava o pessoal abrir caminho. Então tinha que ter a manha, né, de ir pedindo licença, de fazer
assim, ó, com o ombro pra ver se a pessoa se manca, que ela tá no meio do caminho. Até que finalmente eu cheguei na roleta. E a galera que tava na fila pra entrar no ônibus já tinha a maioria entrado, o motorista fechou a porta e o ônibus seguiu o caminho dele. Aí o ônibus entrou em uma das ruas principais da minha cidade. E o motorista teve que parar em um ponto, porque tinha gente pra descer e também tinha gente pra subir. Desceram 4 pessoas, entraram 15! Ou pelo menos tinham 15 tentando entrar. E aí o cobrador pediu pra aquela muvuca começar a tentar chegar um pouco mais pra trás, pra gente que não passou na roleta passar e liberar espaço lá na frente pro pessoal que tá subindo conseguir ficar lá. A galera começou a fazer o eu me remexo muito, foi pro lado, e eu consegui passar na roleta. Faltava quem? A Bocó. Ela botou o cartão dela de escola bem plena na maquininha, liberou. No que ela foi passar, na pressa do povo que tava atrás, imprensaram ela contra a roleta. Mas a mochila, que tava cheia de troços, cheia de livros, cheia de caderno, agarrou na roleta. E aí, uma da parte da roleta tava aqui na frente da Bocó, a outra tava atrás, e entre essas duas partes da roleta tava a Bocó, que é com a mochila gigante tartaruga. E não dava pra andar, porque uma das alças da mochila tinha travado aqui embaixo, e a Bocó tava imprensada naquela paredinha do ônibus. E quanto mais força a Bocó fazia pra frente, mais desesperada ela ficava, porque ela viu que ela tava presa mesmo. Aí o motorista começou a falar, bora, 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 que eu tenho que seguir meu caminho. Os carros atrás do ônibus começaram a buzinar, porque a gente já tava parado ali há mó tempão. O cobrador, vendo que ela tava presa, tentava puxar a roleta assim, ó, pra liberar de uma vez, né? E a Bocó que assim, ó. O povo atrás empurrando, assim, ó, querendo ajudar. Aí com esse caos todo, eu e a Bocó, a gente sem querer se olhou. E ela tava assim, ó. Amiga, essas coisas acontecem comigo, eu nunca mais vou sair de casa. E aí, meus queridos, vendo aquela situação toda, eu comecei a ter uma crise de riso. E a Bocó, me olhando rir, desesperada, também começou a rir muito. Todo mundo boladão querendo ir pra casa logo, mas o trânsito tava parado porque o ônibus não andava porque tinha que entrar mais gente. E a fila dentro do ônibus também não andava porque a Bocó tava presa na roleta. E eu e ela rindo muito daquela situação. Por fim, depois de várias reclamações, alguém decidiu ajudar a Bocó de verdade. Essa moça ajudou a Bocó a tirar a alça do ombro. Aí, como a mochila estava presa na roleta, a Bocó ficou livre pra sair. E agora era básico, era só pular a roleta, depois voltar ela, soltar a mochila e vida que segue. Na hora de passar por cima da roleta, a Bocó não me cai de cara no chão, voou assim, ó. Tava aqui, ó, tentando sair, desequilibrou e... Fez maior barulhão no chão. Ela ficou lá com a perna pro alto, uma perna voou numa senhora que tava do lado. Mas finalmente conseguiram soltar a mochila, então tava todo mundo feliz que tudo ia andar de novo. Bateram palma, comemoraram e finalmente o fluxo estava seguindo. E a Bocó levantou como se nada tivesse acontecido e ficou super bem. Só que agora, toda vez que a gente pega o ônibus junto, a gente lembra disso. E a gente só consegue parar de rir horas depois. Gente, não esqueça de acessar bui.com e utilizar o cupom ROMIN para obter rodadas grátis. Um presentinho meu pra vocês. Aproveitem. Oi! Vou focar aqui pra vocês do dia em que a filha da professora falou todas as verdades sombrias sobre a família dela. A aula de matemática tava prestes a começar. E tava todo mundo muito ansioso. Porque na semana anterior tinha rolado um teste surpresa. E esse teste tava, tipo, absurdo de difícil. Porém, a aluna nova chamada Maria, filha de uma das nossas professoras, surpreendeu todo mundo acabando o teste em 15 minutos. E acertando tudo! Nós sabíamos disso porque assim que ela terminou, o professor ficou assustado, pegou o teste, corrigiu e falou pra turma inteira que ela tinha acertado e liberou ela pra ir embora. A grande maioria do resto da turma teria tirado péssimas notas. Porém, a Maria usou uma tática infalível pra passar cola pra mim e pros meus amigos. Deu super certo e a gente só queria ver a nossa nota logo. Aí chegou o professor de matemática, como ele era um pouquinho difícil de lidar e todo mundo gostava dele, todos nós sentamos e ficamos quietos. Até que ele vai na mesa dele, separa uma folha e avisa pra sala inteira que aquilo lá era o teste da Maria. E aí ele começou a falar que não sabia como ela tinha tirado aquela nota, mas que ele tinha certeza que alguns alunos da sala só tinham tirado uma nota boa porque ela passou cola. Ou seja, ele estava acusando ela de ter passado as respostas pra um monte de gente. E aí o professor, com o teste dela, foi caminhando em direção à cadeira onde ela estava sentada. Quando ele chegou numa distância razoável, ele começou a rasgar o teste na frente dela. Começou a picotar a folha e jogar no chão. Falou que ela zerou o teste, que ela ia ter que fazer uma recuperação única, que ele ia fazer uma prova só pra ela. E durante essa situação toda, ele deixou escapar que ele mesmo só ficou sabendo que a Maria tinha passado cola pro pessoal porque o irmão mais velho dela, que era da nossa turma, tinha fofocado pra ele. Na mesma hora que a Maria entendeu, ela deu um tapão na mesa. Até o professor tomou um sustinho, que eu vi. Aí a Maria levantou da cadeira dela, olhou na cara do professor e falou pra ele que ela queria ver quem é que ia obrigar ela a fazer outro teste. Porque até então tava empatado, era a palavra dela contra a do irmão. E aí ela começou a andar na direção da mesa do irmão dela. E o professor gritando, mandando ela sentar, falando que era pra ela baixar o tom de voz. Falou que se ela não sentasse na hora que ele tava mandando, ele ia lá chamar a mãe dela e a diretora, a dona Márcia. E a Maria, nem aí, só tava seguindo em direção à mesa do irmão dela. O professor boladão foi direto pra sala da diretora chamar ela. A Maria chegou de frente pro irmão dela, apontou o dedo e falou assim: eu já falei pra você não se intrometer mais na minha vida. E como aparentemente você não ouviu, agora quem vai fazer fofoca sou eu. E o irmão dela, que parecia o filho perfeito, o irmão perfeito, o aluno perfeito, o menino perfeito. Era comportado, falava com classe, muito bem educado. Pela primeira vez, ele elevou o tom de voz e falou bem alto: Maria, fica quieta e vai pro teu lugar. E ela foi se afastando lentamente da cadeira dele, com um sorrisinho no rosto, e começou a contar toda a verdade. Basicamente, ela falou pra turma inteira
que a verdade sobre ela e o irmão dela terem que se mudar de escola, sair da particular e ir pra pública, que era nossa, foi porque o histórico escolar deles tinha sido manchado. E eles dois haviam sido expulsos da última escola. E aí ela disse pra gente que o pai dela e o irmão dela são homens muito agressivos. E que geralmente quem sofria com isso era ela e a mãe dela. Vocês já estão entendendo o que eles faziam com elas, né? A Maria não entrou muito em detalhes, mas ela explicou que um dia, na antiga escola dela, o irmão dela tava brigando com ela por algum motivo, e ela falou pra ele não encostar a mão nela. E ele encostou. Só que ela disse pra gente que ela já tava cansada dessa situação. E que naquele dia ela tinha perdido o medo. E no momento em que o irmão dela encostou nela, ela não pensou duas vezes e voou em cima dele, no meio do pátio da escola, todo mundo vendo. Aí ela juntou a raiva e a mágoa acumulada e ó, contou pra gente que a briga foi muito feia. E que depois disso rolou a expulsão. E que no final da história, todo mundo ficou contra a Maria. E o irmão tinha saído como vítima. Porque a própria mãe, que sabia da situação o tempo todo, preferiu ficar do lado dele. Gente, negócio de louco! E aí, gente, nesse momento, as máscaras caíram. Muita coisa começou a fazer sentido. E enquanto ela tava contando essa história toda pra gente, o irmão dela já tinha levantado, tava andando de um lado pro outro, coçando a cabeça muito nervoso. E ele tinha mandado ela calar a boca várias vezes e ela continuava falando. Até que teve uma hora que ele foi na direção dela, com uma cara maligna que eu não gosto nem de lembrar. Quando ele tava mais ou menos a 3 passos de encostar nela, a Giovana Furacão, a menina mais barraqueira da escola, entrou na frente dele e falou assim: "Você tá querendo alguma coisa?" Aí ele parou, cara a cara com ela, mandou ela sair e falou que ele só queria falar com a irmã dele. Aí a Giovana falou assim: "Querido, tá pra nascer um homem que vai fazer uma maldade com uma mulher na minha frente e eu não vou fazer nada. E se você não gostou, passa por cima." A sala inteira assim, ó. Até que do nada, a Lívia, a lerdinha, levantou da cadeira dela e falou assim: "É isso aí mesmo, amiga. A Maria não tá sozinha, não." Aí todo mundo foi e olhou pra cara da Lívia. Aí ela falou assim: "Falei besteira de novo, né, gente? Desculpa." No que ela ia sentar, eu levantei da minha cadeira e falei assim: "O que a Lívia falou é verdade. Se você encostar em alguém aqui dentro, vai ser todos contra um." E aí as meninas e os moleques começaram a se manifestar. Aí todo mundo começou a falar: "É isso aí mesmo, é isso aí." A Lívia, gente, ficou toda boba. Ficou feliz a semana toda só por causa disso. Aí o irmão da Maria pegou uma cadeira e falou que queria ver quem é que ia aguentar com a cadeira. Cheio de raiva com a cadeira na mão, falou que podia vir quem quisesse, que ele não tinha nada a perder. E nesse momento, a gente só escuta assim, ó: "Como é que é?" Era a diretora, Dona Márcia, ainda deu 2 pancadão na porta. Junto com ela chegou o professor que tinha rasgado o teste e a nossa professora, mãe da Maria. E daí pra frente, foi só pra trás. Oi, parte 2 da confusão que aconteceu lá na escola depois que a aluna nova desmascarou a mãe dela, que era a professora, e toda a família, na frente da sala inteira. Relembrando rapidinho o que estava acontecendo. A novata da nossa turma, chamada Maria, ficou revoltada porque deu problema no teste dela, porque o irmão dela fez uma fofoca sobre ela ter passado cola pra alguns alunos. Aí, a partir daí, o professor rasgou o teste na frente da turma inteira, falou que ela ia ter que refazer outro, só que a Maria não deixou barato. Ela enfrentou o professor e fez com que ele fosse lá na direção chamar a diretora, e depois foi enfrentar o irmão dela porque ele tinha fofocado sobre ela. E nesse confronto de irmãos, ela falou abertamente pra todo mundo ouvir umas verdades bem pesadas sobre a família deles. Durante esse processo, o irmão dela surtou, pegou cadeira, tava muito estressado e chegou realmente num nível preocupante. Porém, antes dele conseguir fazer alguma coisa ruim com alguém lá da sala, a diretora apareceu, junto com a mãe dele, que era a mãe da Maria também, e o professor que tinha rasgado o teste na cara da Maria. Ou seja, o cenário tinha tudo pra dar merda. E deu, gente. Começando pela diretora, que viu aquela situação do menino com cadeira na mão, ameaçando os coleguinhas e tals, e começou a gritar com ele pra ele soltar. E ele soltou a cadeira, gente. Mas ele soltou na parede. Ele tava com a cadeira na mão, na hora que ele ouviu a diretora gritando com ele, ele só fez assim, puf! A cadeira bateu na parede, bateu na outra quina da parede, caiu no chão. Aí a dona Márcia, diretora, viu que ele não tava bem. E ela começou a mandar os alunos se afastarem dele. E pediu pra representante ir lá e chamar os inspetores. Enquanto isso, o irmão da Maria tava assim, ó. Todo mundo ficou com medo, né? E a gente tava indo pra trás, saindo de perto dele. Daqui a pouco a nossa professora, a mãe dele, vai na direção dele pra abraçar ele e tentar acalmar. Quando ela fez assim perto dele, ele fez isso aqui, ó. "Me tira a mão!" E a nossa professora, a mãe dele, caiu no chão. Todo mundo ao mesmo tempo fez assim, ó. Só que a Maria ficou revoltada porque a mãe dela caiu. Aí ela ficou gritando: "Não encosta na minha mãe!" Na hora que ela ia começar a correr pra voar em cima do irmão dela de novo, o professor que rasgou o teste dela entrou na frente e tava impedindo ela de passar. Só que nisso, o Thales, o escandaloso, foi ajudar a professora que tava no chão. Enquanto o irmão da Maria tava lá, boladão, socando parede. Quando o Thales deu a mão pra professora pra ela levantar, o filho da professora que tava lá surtando puxou a camisa do Thales. Quando o Thales sentiu a mão dele, o Thales virou, olhou pra cara dele e falou assim: "Não encosta em mim! Você tá pensando que você é o único maluco que tem aqui dentro? Tu já fez tua palhaçada já? Eu
mal, hein? Eu vou te dar um calmante que tu nunca mais vai esquecer, garoto. E enquanto isso, a Maria começou a falar com o professor, perguntando quem era ele pra parar ali na frente dela pra segurar uma confusão que ele ajudou a causar, falando que quem devia estar lá no chão era ele e não a mãe dela. Porque se ele fosse um pouquinho menos arrogante, as coisas teriam acontecido normalmente, não teria briga nenhuma. No que o professor de matemática tentou rebater ela, eu já estava fofocando pra diretora tudo o que estava acontecendo. Porque ela sabia que eu era bem informada, então ela me perguntou. Aí ela se intrometeu na conversa entre o professor e a Maria, falou que a Maria estava certa e que queria conversar com o professor a sós na sala dela mais tarde. E aí, o irmão da Maria e o Thales estavam discutindo assim, ó, cara a cara. Era isso aqui pra um voar no outro. Até que, de repente, de um lado do Thales chega a Giovana Furacão, do outro chega a Raíssa Pimentel. E eles foram mandando o irmão dela baixar a bolinha, porque aquele ali era território delas. Aí, gente, por incrível que pareça, o menino se acalmou. E os inspetores lerdos chegaram quando a confusão já tinha acabado, praticamente. Depois dessa história toda, revelações e blá blá blá, a diretora decidiu mudar algumas coisas na nossa sala de aula. A primeira é que o professor de matemática foi substituído, porque tinham muitas reclamações e botaram outro professor no lugar dele. A professora de matemática, mãe da Maria, se autotransferiu de escola, também levando o filho dela junto. Mas a Maria continuou na nossa turma, tá, gente? E ela atualizou a gente sobre o estado do irmão dela, que foi diagnosticado com alguma coisa no cérebro que fazia ele surtar e se transformar numa pessoa completamente fora de si e agressiva. Mas depois de um tempo que tudo tava voltando ao normal, eu e o meu grupo de amigos, e agora a Maria, éramos literalmente os veteranos e donos da escola. E tava tudo ótimo, até que rolou uma traição no nosso grupinho e os problemas e brigas voltaram tudo de novo.